Saudações, amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Top Atualidades, que já está entrando aí na sua tela. De 14 a 20 de fevereiro, o Mural de Notícias. Desembargador do Distrito Federal suspende censura contra a Folha. Celso de Mello indefere pedidos e mantém Moreira Franco como ministro. Trump defende Israel e rompe com tradição de defesa de dois estados. Supremo decide que Eduardo Cunha continuará preso. O que se sabe sobre o escândalo de Trump com a Rússia? E uma vez lido aqui o Mural de Notícias, a gente vai para aquela aula de destaque. Então vamos para aquela aula de destaque. Desembargador do Distrito Federal suspende censura contra a Folha, então não contra o Globo. Foram dois jornais, hein, candidato? Presta atenção nisso. Dois jornais, né, de grande circulação, um aqui de São Paulo, a Folha de São Paulo, e o outro do Rio de Janeiro, o Globo, que foram proibidos de divulgar conteúdos da conversa entre Marcela Temer, a primeira-dama, e o hacker, que estava aí tentando extorquir da primeira-dama perto aí de R$300 mil, já que ele clonou o celular, ele conseguiu entrar, ou seja, o que, é claro, configura crime, né? O rapaz é um criminoso, mas ele tentou extorquir, aí a Polícia Civil de São Paulo foi acionada, foi montada toda uma operação e pegaram o hacker que agora, ainda bem, está detido, está preso. E quem era o coordenador da Polícia Civil de São Paulo na época? É ele mesmo, Alexandre de Moraes. Mas vamos lá para a lousa comigo, que eu tenho aqui então, voltando, tenho aqui então aquele resuminho que eu gosto de fazer para você aí, né, um candidato esperto, antenado, pega direitinho, além do link que depois vai para você, dentro dos textos, que como você que já está habituado já sabe, que depois eu vou passar. Tem lá um link para você consultar a matéria, mas tem aqui então o meu resuminho, aonde eu quero lembrar você que as entidades, né, as principais entidades ligadas ao jornalismo, à comunicação aqui do Brasil, classificaram sim como censura o fato de ficar proibido de colocar o conteúdo entre a conversa da primeira-dama e o seu irmão. E o assunto era quem? O marqueteiro de Temer. Que será que eles deveriam estar falando? Então, você tem aqui, não é? Entidades criticam a censura judicial, a reportagem, né, sobre o hacker que tentou chantagear Marcela Temer. Os jornais foram Folha de São Paulo e o Globo, como eu já falei. Todo esse caso veio à tona a partir de abril de 2016, ou seja, há quase um ano atrás, né? Isso começou o ano passado. O processo corria sob segredo de justiça e o problema principal foi esse. O que será que a Marcela e o seu irmão estavam falando sobre o marqueteiro de Temer? Nome, que essas coisas são importantes. Nome do hacker: Silvonei José de Jesus Souza. Tentava extorquir R$300 mil, foi preso. Qual a acusação? Estelionato e extorsão, óbvio. Quem comandava, então, a Polícia Civil de São Paulo nessa grande operação que foi feita para pegar aí o Silvonei com a mão ali na massa, não é? Alexandre de Moraes, que está super, hiper
cotado para o Supremo, já foi até sabatinado aí num iate de luxo, né, ali no Lago Paranoá, modo interessante de ser sabatinado. Bom, dia 13 agora, falando, né, com a imprensa, Michel Temer foi sim questionado sobre a tal censura e ele foi enfático. Não houve. Inclusive ele repetiu, não houve e vocês sabem disso. Então, candidato, fica espertinho aqui com essa questão, com esses nomes que são envolvidos sobre a situação, porque apesar de ter acontecido no ano passado, claro que ainda vai valer para esse ano, você que vai fazer aí algum concurso e vai cair atualidades, presta atenção na matéria. Agora você volta aqui comigo, que eu vou passando aqui então os slides. Está aí a bela primeira-dama, né? Eu acho que dificilmente o Brasil terá uma primeira-dama tão bonita, né? Tão vistosa, e o presidente ali talvez segurando um bochecho, né? Bom, está aí o segundo slide, o terceiro e último, com um link para você conferir. Eu espero que você faça jus aqui da matéria que nós colocamos como destaque, matéria entre as matérias da semana passada. E continuando aqui, o nosso Top Atualidades, Brasil Política. Celso de Mello indefere pedidos e mantém o superministro, né? Foi criado até um ministério. Isso que é realmente um trabalho de executivo. Vamos criar um ministério para proteger o amigo do peito, né? Moreira Franco, porque agora ele, como ministro, não é, só poderá ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso está dando muita chiadeira e eu espero que você acompanhe aí a matéria de perto. Relação Moreira Franco e cargo de ministro. Sugestão de leitura: Lula quer que Supremo analise sua nomeação como ministro de Dilma. Mundo Trump. Trump defende Israel e rompe com tradição de defesa de 2 estados. Agora, imagine você, né, o risco de abandonar a política de 2 estados, que já é uma tradição na política americana, vai realmente embolar mais ainda esse problema, que é um dos grandes problemas históricos que temos aí, inclusive, na segunda metade do século XX para agora o início do século XXI. Como você vai deixar de fora a questão do Estado palestino e achar que vai ser resolvido o problema entre Israel e os palestinos? É claro que Benjamin Netanyahu está morrendo de amores por Donald Trump, já que aí no finalzinho do governo de Barack Obama, as relações entre o Estado de Israel e os Estados Unidos estavam estremecidas. Então, muito cuidado com essa questão. Inclusive, não se esqueça que a ONU considera o Estado palestino como um Estado observador, hein? Fique esperto com isso. Relação. Defesa de 2 estados. Conflitos entre israelenses e palestinos. Sugestão de leitura: ONU responde a Trump. Solução de 2 estados é o único caminho. Brasil Lava Jato. Supremo decide que Eduardo Cunha continuará preso. Pois é, o caçado e ex-presidente da Câmara dos Deputados, né, vai continuar preso sim. Foram 8 votos a favor e só 1 contra. Não esquecendo que ele está preso desde outubro
de 2016, foi um dos principais articuladores do impeachment da ex-presidente Dilma e agora vai continuar lá no Chilindró até segunda ordem. Relação Operação Lava Jato e Eduardo Cunha. Sugestão de leitura: Eduardo Cunha lança sombra sobre o governo Temer. Mundo Escândalo. O que se sabe sobre o escândalo de Trump com a Rússia? Então, não é? É uma relação já longa, hein? A relação entre Donald Trump, magnata, da área, principalmente da área imobiliária, né? da área de construções, com os russos é de longa data, hein? Inclusive, a gente não pode se esquecer das acusações que o ex-governo Barack Obama fez do uso dos hackers russos terem influenciado, sim, no fechamento das eleições dos Estados Unidos. Então, muito importante ficar acompanhando isso de perto, porque, afinal de contas, o ex-assessor de segurança nacional, Michael Flynn, ele renunciou. Lembra disso? O Michael Flynn renunciou. É a primeira baixa de alto escalão do governo Trump e ele renunciou porque, antes de assumir como presidente, Donald Trump, antes dele, Donald Trump assumir como presidente, o Michael Flynn manteve conversações com o embaixador russo, o que é proibido lá pela lei nos Estados Unidos. Está aí o segundo e o terceiro slide, o link para depois você conferir. E a relação Rússia e escândalo. Sugestão de leitura: Michael Flynn renuncia ao cargo de conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos. E vamos então para a solução do desafio da semana passada. E se você não viu qual era ou qual foi a questão, tá ela aí na sua telinha, leia com calma e eu espero que você escolha a alternativa A. Isso, olha aí, ó. Vive nos Estados Unidos 3,3 milhões de muçulmanos, 1% da população. Na comunidade é forte a fobia de uma Casa Branca sobre a guarda do empresário que prometeu dar um pontapé no politicamente correto e vetar a entrada de muçulmanos no país. E é claro, importante que você saiba quais foram os países, né? Por exemplo, o Iraque, o Irã, a Síria. Tem aí uma relação, seria legal depois você fazer essa pesquisa. Isso realmente pegou muito mal. A justiça americana tem comprado aí uma briga com o governo por causa dessa questão, né, de proibir a entrada de muçulmanos cuja origem são esses países que a relação é considerado pelo governo Trump como um produtor de terrorismo, e a briga promete aí um desenrolar, né, mais páginas e páginas na a imprensa americana. Então, alternativa A. E vamos então ao desafio dessa semana. Atualmente, o Brasil atravessa um período ímpar no que se refere à sua população. Esse período é composto pela queda na taxa de fecundidade, queda na taxa de crescimento da população e aumento da longevidade. Esse período recebe o nome de A. Bônus demográfico, B. Processo demográfico, C. Momento demográfico, D. Demografia favorável ou E. Demografia de reserva. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, que foi de 14 a 20 de fevereiro, esperando que você tenha gostado, esperando
que você também curta um bom carnaval, não esquecendo, claro, das suas pesquisas e do seu estudo e prometendo voltar segunda-feira que vem aqui, ok? Grande abraço para todos.